Olá, o nosso grupo é composto por Camila Martins, Daniel Dias, Daniela Barbosa e Kathleen Estevão. Nós vamos fazer uma pequena síntese do que foi abordado na disciplina de Zoologia 3. Eu vou falar um pouquinho sobre o filo Ectodermata. Ele é composto por animais estritamente marinhos, cerca de 7.300 espécies vivas conhecidas, apresentam óvulos oligolestos, são triblásticos, são celomados, são acéfalos e não segmentados e são deuterostômos. As larvas apresentam simetria bilateral e são plantônicas, enquanto os adultos apresentam simetria radial e são bentônicos. Eles apresentam o chamado sistema ambulacrário, que é um sistema hidrovascular que possibilita a captura de alimento, a locomoção, a eliminação de excretas e as trocas gasosas, e se dá graças à cavidade celomática presente no corpo do animal. Apresenta um sistema digestivo completo, exceto os ofruideia. E os asteroideia apresentam uma característica interessante, que é a eversão do estômago. Eles possuem uma epiderme simples associada ao endoesqueleto e podem apresentar espinhos com glândulas de veneno, responsáveis pela defesa, ou peticelares, responsáveis pela proteção e limpeza da superfície corporal do animal. Além disso, eles apresentam uma derme associada ao endoesqueleto, de origem mesodérmica, que é constituída por placas e ossículos calcários associados ao tecido conjuntivo imutável, capaz de enrijecer ou amolecer. A circulação ocorre por meio do celoma e a respiração por difusão, através do sistema ambulacrário. Eles não apresentam sistema excretor especializado, os excretas são levados por amebócitos aos pés ambulacrários ou a qualquer estrutura exposta à água, e os elimina por difusão. Possui um sistema nervoso descentralizado, composto por redes nervosas integradas, a ectoneural, que apresenta função sensorial, a hiponeural, que apresenta função motora, e a entoneural, que apresenta função sensorial e motora. São seres dioicos, sem dimorfismo sexual. A reprodução pode ser de maneira assexuada, por regeneração, ou sexuada, através da fecundação externa e desenvolvimento indireto. A classe asteroideia apresenta superfície oral voltada para o substrato, possuem de 5 a 50 braços, seu sistema ambulacrário é aberto, são capazes de regeneração, apresentam pés ambulacrais, espinhos e peticelares. Os Ophiuridae possuem um disco oral separado dos braços. Esses braços apresentam largura uniforme, não apresentam pápulas e peticelares, o seu sistema ambulacrário é fechado, não possuem ânus, os pés ambulacrais não apresentam ventosas e são animais mais velozes. A classe Echinoidea apresenta animais generalistas, que possuem endoesqueleto formado por placas. Apresentam espinhos, peticelares e a famosa lanterna de Aristóteles. Além disso, os seus pés ambulacrais apresentam ventosas responsáveis pela locomoção. A classe Holotroideia apresenta os equinodermos modificados com corpo alongado e simetria bilateral, que possuem sistema ambulacrário presente em todo o corpo do animal. Possuem também árvores respiratórias diretamente em contato com o celoma e possuem um sistema de defesa chamado evisceração. Os representantes da classe Crinoideia são divididos em cálice, estrutura da qual origina-se os braços, o pedúnculo e os cirros. Os braços, responsáveis pela filtração, graças ao sistema ambulacrário presente, os cirros e o pedúnculo, que são responsáveis pela fixação ao substrato. Apresentam boca e ânus voltados para cima, presentes no cálice. Eles se alimentam de matéria orgânica em suspensão e possuem sistema ambulacrário aberto e não calcificado. A superclasse Agnata agrupa tanto indivíduos atuais como indivíduos já extintos, como o caso dos ostracodermes. Eles eram peixes que possuíam uma carapaça óssea recobrindo o corpo, e que é graças a isso que nós podemos ter um registro fóssil deles hoje em dia. Nos agnatas atuais, nós temos as lampreias e as feiticeiras, que apesar de morfologicamente serem parecidas, elas possuem uma diferença fundamental. As feiticeiras possuem vértebras e as lampreias não. E o que une todas essas espécies dentro da superclasse agnata é o fato de que são peixes sem mandíbula. Com os condrictes, tem o surgimento do desenvolvimento da mandíbula. Essa classe ela é composta por 3 grupos principais, que um engloba os tubarões, um engloba as arraias e um engloba as quimeras. Apesar de todos eles terem uma característica principal que une o grupo, que é serem peixes cartilaginosos, eles possuem diferenças substanciais, que vão desde a localização das fendas branquiais, que nos tubarões elas se localizam na lateral, nas arraias se localizam ventralmente, tanto no número como as quimeras, que possuem apenas uma fenda branquial de cada lado. Os condrictes, ou peixes cartilaginosos, são animais do filo cordados e que têm a presença de um esqueleto predominantemente formado por cartilagem como a sua principal característica em todas as subclasses. No Brasil, há 169 espécies, sendo 55 delas ameaçadas de extinção. A anatomia desses animais é formada por detalhes como o espiráculo, fossa pré-caudal e as escamas placoides, além da presença das seguintes nadadeiras sustentadas por raios cartilaginosos: dorsal da coluna, peitoral, anal, primeira e segunda nadadeira dorsal. As suas nadadeiras pélvicas são desenvolvidas nos machos por conta do clasper.
São dotados de uma excelente visão, com olhos sem pálpebras e com membranas nictantes. O olfato é bem desenvolvido com o uso de quimiorrecepção. Além disso, tem ampola de Lorenzini. Na reprodução, que é sexuada, temos gonocoristas com fecundação interna. Há espécies ovíparas com viviparidade licitotrófica, matotrófica e placentária. Na classe Osteictes, o que une todo esse grupo, a princípio pode ser que seja apenas a presença do esqueleto ósseo, mas isso não é verdade. O que definitivamente agrupa toda a classe é a presença de ossos endocondriais. É claro que eles possuem outras características gerais, como por exemplo as linhas laterais ou membranas das nadadeiras sustentadas por raios ósseos dérmicos. Dentro dessa classe há dois grupos, o Sarcopterygi e o Actinopterygi. O primeiro grupo, eles possuem nadadeiras musculares e são pulmonados. Já o segundo grupo, eles utilizam-se de fendas branquiais e possuem nadadeiras caudais dorsais que não são raiadas. Entrando agora nos órgãos de sentido dos peixes, o olho se apresenta bastante diferente dos olhos dos animais terrestres, devido a diversas condições diferentes do meio aquático. O cristalino dos peixes, inclusive, é esférico e móvel, e acaba tendo muita mais importância, diferente dos olhos dos animais terrestres, onde a maioria do cristalino é achatado, imóvel, e a córnea tem essa importância. Na água, olfato e paladar podem acabar se misturando devido às moléculas olfativas estarem dissolvidas na água. O que eles utilizam para diferenciar isso são os órgãos olfatórios, identificando substâncias solúveis, e órgãos quimiorreceptores localizados na boca, detectando substâncias pouco solúveis. A principal peça da audição são os otólitos. Eles vão ajudar tanto na parte de captação e compreensão do som, quanto na parte de equilíbrio junto ao labirinto, na qual vai ajudar o peixe a se situar na camada d'água. A língua lateral vai entrar como o órgão sensorial responsável pelo tato na água, percebendo a corrente de água em volta do corpo e demais movimentações causadas por perturbações de outros objetos ou até seres vivos. As ampolas de Lorenzini presentes em tubarões localizados em sua cabeça e nas arraias localizadas nas nadadeiras peitorais vão atuar como um órgão sensorial ao perceberem perturbações elétricas na água. A vesícula natatória é um órgão que auxilia os peixes ósseos a se manterem a determinadas profundidades, controlando sua densidade em relação à água. Ela possui uma glândula que permite a introdução de gases, principalmente oxigênio, para aumentar o volume. A vesícula pode se formar a partir de uma evaginação do trato gastrointestinal. Quando isso acontece, os peixes são chamados de fisótomos, e os que não possuem essa ligação são chamados de fisóclitos. O aparelho de Weber é formado por costelas modificadas das 4 primeiras vértebras, que são conectadas a arcos neurais. Essa estrutura serve de ligação entre a vesícula natatória e o ouvido interno, e aprimora a sensibilidade auditiva, pois a bexiga natatória vibra com o som, que é capturada pelo aparelho. A circulação de sangue nos peixes é simples e fechada, e o sangue passa uma única vez para completar o ciclo, e não há uma mistura de sangue venoso com arterial. O coração possui apenas 2 cavidades, um ventrículo e um átrio, e é encontrado apenas sangue venoso nele, que é bombeado para as brânquias, onde ocorre a oxigenação, e depois para o corpo e então de volta para o coração. Na respiração branquial, a água percorre um caminho da boca até os filamentos branquiais. Nos filamentos existem projeções chamadas lamelas secundárias, local onde as drogas azuis são feitas. Nas lamelas é encontrada conexão entre os vasos eferentes e aferentes, que são 2 artérias presentes em cada filamento branquial. O oxigênio dissolvido na água passa para o sangue pelos vasos capilares. Enquanto isso, o gás carbônico formado no sangue do animal é eliminado para a água nas lamelas secundárias, que é liberada pela abertura branquial externa. Mas nem todos os peixes possuem apenas respiração branquial, sendo que alguns podem ter respiração pulmonar, sendo esses chamados de dipnoicos ou dipnoi, podendo ser pulmonados facultativos, onde ocorre respiração pulmonar apenas quando não há água, ou totalmente pulmonados.
Para essa respiração ocorrer, eles armazenam ar e o comprimem em uma câmara suprabranquial. O oxigênio extraído do ar é consumido e distribuído em todas as células ao longo do corpo, e o dióxido de carbono produzido é recolhido e depois despejado no ambiente. Algumas ordens de peixes são muito importantes e precisam ser mencionadas, como a ordem Acipeniformes, onde estão inseridos os esturjões. Também temos a ordem Osteogossiformes, onde está inserido o pirarucu. Os abuliformes é uma ordem onde está inserida apenas 7 espécies de peixe. Entre eles podemos citar o peixe-rato, que é um representante brasileiro. Os aguiliformes é uma ordem em qual estão inseridas moreias e os moreões. Os characiformes é uma ordem onde estão inseridos o lambari, a piranha, o dourado, o pacu e o tambaqui. Os guinotiformes é uma ordem de peixes conhecidos como saparós. O poraquê é um representante brasileiro, que é um peixe elétrico que gera de 300 a 860 volts. Os batrachiodiformes é uma ordem com os peixes são geralmente chamados de peixe-sapo ou peixe-rã. Os peciformes é uma ordem que inclui 40% de todos os peixes ósseos e é a maior ordem de vertebrados. Podemos citar várias espécies, entre eles podemos encontrar o mero do Atlântico. A reprodução é o processo pelo qual uma espécie se perpetua, transmitindo suas características e mudanças do genoma aos seus descendentes. Se um fator estressante afeta a reprodução, seja ela individual ou coletiva, há a possibilidade de comprometimento da sobrevivência da população e da continuidade do habitat. Estratégia reprodutiva é o conjunto de características que uma espécie deverá manifestar para ter sucesso na reprodução, sendo vistas como padrão para cada espécie. Por sua vez, táticas reprodutivas são detalhes que dependem de fatores ambientais, sendo vistos como desvios no padrão reprodutivo. No caso dos peixes, a aplicação do estudo da reprodução pode ser vista na biologia pesqueira, na piscicultura e na variação de biomarcadores. As variáveis que devem ser estudadas incluem os locais de desova, que pode ser total, única ou múltipla, a taxa de fecundidade, o potencial reprodutivo e outras. Além disso, o estudo da reprodução aborda fatores como a definição do sexo, o hermafroditismo, a agregação reprodutiva, os estágios de maturação gonadal, entre outros. Bom, gente, esse foi o nosso trabalho. Obrigado por assistirem. E é isso. Fiquem bem.